Olá, bem-vindos então à nossa aula de evolução estelar. Eu sou o Julie Edson, sou aluno de doutorado no INPE e vou estar apresentando a vocês os estágios finais de evolução das estrelas para estrelas de alta massa e estrelas de baixa massa, ok? Também sou o monitor da turma de vocês e estaremos então desvendando os últimos estágios da vida de uma estrela, ok? Então vamos começar aqui. Então, nós vamos tratar sobre a evolução estelar, sobretudo os estágios depois da sequência principal, né? Nós vamos dar uma olhada como é que a estrela sai da sequência principal e por que ela faz isso, e depois acompanhando a sua evolução conforme ela vai prosseguindo nos estágios evolutivos. Então, após a sequência principal. Vamos então dar uma breve recapitulada naquilo que nós já aprendemos até agora durante o curso de evolução estelar. Começamos com as grandes nuvens de gás e poeira, onde são formadas as estrelas. São regiões do céu, essas nebulosas, onde nós temos uma grande concentração de gás. E é a partir da aglomeração desse gás que nós teremos as estrelas. São nuvens bem densas como essa, né? Por exemplo, dessa nuvem de Bock, esse aglomerado, essa pequena nuvem de Bock. Que a partir dessas grandes nuvens, como são os pilares da criação, nós temos densidade, densidade de gás que vai ser perturbado, está em equilíbrio, vai ser perturbado e vai gerar uma nova estrela. Por exemplo, agora nós mostramos a nebulosa de Órion no infravermelho, mostrando que nós temos várias pequenas estrelas escondidas no meio da poeira. E a nebulosa de Órion é um grande berçário estelar, não é mesmo? Que nós podemos ver a olho nu, inclusive. Dessas nuvens surgem várias estrelas que primeiro passam a se chamar, né, os objetos Herbig-Haro, que tem esses dois jatos muito característicos, né, que na verdade é uma protoestrela, uma estrela se formando antes de chegar até a sequência principal, não é verdade? Então nós temos esse objeto como essa imagem, que tem esses jatos, né, que espelha esses jatos devido ao disco de acreção daquela nuvem inicial que está colapsando, formando um objeto ali no centro, e esse objeto, por sua vez, expele esses dois jatos, né? São objetos Herbig-Haro. O que acontece então? Nós temos esse gás sendo aglomerado, onde nós temos duas grandes atuações, uma da força da gravidade, outra das forças que geram a pressão interna. A gravidade tenta colapsar ainda mais essa nuvem e a pressão interna tenta contrabalancear a gravidade até que a gente alcança um equilíbrio térmico. Quando isso acontece, né? Quando as estrelas de fato nascem. Nós temos, nesse caso, estrelas muito jovens, tão jovens que ainda conseguimos ver aí a sua nuvem que gerou. Né? Mas o que sustenta realmente essas estrelas? A fusão nuclear. Né? É da fusão nuclear que a estrela tira a pressão que contrabalanceia a gravidade e impede o colapso. Tudo isso nós viemos aprendendo até agora, durante o curso. Então, como o Sol brilha, não é mesmo? De onde vem a energia do Sol? Ora, a energia do Sol vem justamente da fusão nuclear. Nesse caso, nós estamos mostrando a sequência de reações para a cadeia próton-próton, um dos ramos, o mais provável é esse aí que vocês estão vendo, onde basicamente nós estamos gastando 4 prótons para formar um núcleo de hélio, e nesse processo nós temos energia sendo gerada. De onde vem essa energia? Ora, justamente da massa que somos. Se você coloca na balança, 4 prótons possuem mais massa do que um núcleo de hélio. Essa diferença de massas é a origem da energia da estrela. Né? Nós temos a equação de Einstein funcionando aqui, E igual a mc ao quadrado, basicamente, mostrando para a gente que está sendo massa convertida em energia.
Nós temos uma outra forma, né, de produção de energia, que é através do ciclo CNO, que são estrelas mais massivas do que o Sol. Os limites dependem muito da literatura, dos modelos, mas mais ou menos 1,3, 1,6 massas solares, esse processo já é bastante importante. E é lógico que você precisa de uma composição inicial ali de nitrogênio, carbono e oxigênio, que vai possibilitar, né, a produção de energia por meio desse processo. Ok, então. E uma ferramenta muito importante que nós vimos até agora é o diagrama de Hertzsprung-Russell. Bom, uma revisão super rápida é a partir da luminosidade da estrela e da temperatura, ok? Basicamente, existem outras formas. E por que nós fazemos isso? Justamente porque esse diagrama, a posição das estrelas, nos dá informação da sua fase evolutiva. Vamos acompanhar esse vídeo que está sendo mostrado para vocês, onde o telescópio espacial Hubble vai tirar uma imagem, né, do aglomerado de Ômega Centauri, e será feito o seguinte, veja bem, é tomada uma porção dessa imagem, ou seja, um grupo de estrelas desse aglomerado de Ômega Centauri, e vamos dividindo então, azuis para a esquerda, vermelhas, estrelas vermelhas para a direita e as brancas ali no centro. Então estamos dividindo de acordo com a temperatura, mas também com a luminosidade, né? Ou a cor que representa a temperatura, e a luminosidade também. E o que vemos formar, colocando as mais luminosas para cima e as menos luminosas para baixo, é justamente o diagrama de Hertzsprung-Russell, onde a gente tem a sequência principal, nós temos aquelas estrelas que são muito luminosas e vermelhas, as gigantes vermelhas, aquelas estrelas que são azuis e muito grandes, e também estrelas que são anãs brancas, que têm uma região muito específica. E nós vamos aprender como esse diagrama pode nos ajudar a entender os processos que estão acontecendo na estrela. Isso, lógico, sempre levando em conta a massa, aqui os créditos, a massa, a composição química inicial da estrela e também a idade, qual fase que ela está. Então nós vamos aprender a acompanhar essas duas coisas, a evolução da estrela e o caminho que ela faz no diagrama de Hertzsprung-Russell. Ok? Basicamente é isso, o diagrama de HR, né? Nós temos essa região aqui da sequência principal. O que é interessante da sequência principal? Marca quando a estrela está queimando hidrogênio no seu núcleo. É a fase mais longa da vida da estrela e também é a fase onde a estrela está... é a fase mais estável da vida da estrela. São essas duas grandes características da sequência principal. Até aqui, né, nesse momento do curso, nós vimos a estrutura da estrela, os processos de fusão nuclear, tudo enquanto ela permanece na sequência principal. O que acontece quando ela continua a sua evolução, continua a fusão de hidrogênio? Ela sai da sequência principal. Como ela faz isso? Que processos ocorrem? De que dependem? Onde eles vivem? Onde eles habitam? Sexta-feira no Globo Repórter. Ok? Então, vamos fazer uma experiência. Eu vou recomendar a vocês o uso de uma ferramenta que se chama Star in a Box. E eu vou mostrar para vocês aqui. Ok, aqui. Nós temos um site que chama starinabox.com. Vocês podem acessar, só coloca no Google Star in a Box e aí vocês chegam até essa página aqui, onde nós conseguimos ver esse aplicativo. É uma simulação, né? Vou colocar aqui
em inglês, acho que não vai ser problema para nós. E também vou colocar aqui no modo avançado, tá bom? E pedir para que abra a caixa. O que nós vemos aqui? Algumas instruções, mas basicamente o que temos é o diagrama de Hertzsprung-Russell, certo? E marcado nele a trajetória de uma estrela durante as fases evolutivas e também a sequência principal. Nós temos o nome aqui do estágio, ok? E aqui nós temos várias informações interessantes. O tamanho da estrela comparada com o Sol, a sua temperatura, no caso é a temperatura efetiva, em kelvins, a luminosidade, o tempo. Que tempo? Olha, o tempo que ela vai gastar na sequência principal, o tempo que ela vai gastar em outros estágios futuros, ok? E também temos a massa, isso aqui é interessante, nós também temos a massa. Aqui nós podemos alterar a massa inicial da estrela e ver como isso muda. Olha só, agora ela já ficou grandona e azul, tá vendo? É uma gigante azul. Uma estrela de 40 massas solares, a gente pode colocar uma estrela de 6 massas solares. Ela já está bem menorzinha. Uma estrela menor que o Sol, por exemplo. Okay. E a gente vê que para cada uma dessas estrelas existe um caminho ali evolutivo na sequência principal. Que obviamente não significa que a estrela está dançando desse jeito no céu. Eu já vi isso em alguns textos. Acho que talvez seja pertinente a gente comentar isso. Mas vamos rodar então. Aqui você pode colocar até a velocidade que você quer. Vou deixar no normal. Vai demorar um pouquinho, mas vou deixar no normal. Nós temos então a evolução do Sol. Aqui contando em milhares de anos. Veja, saiu da sequência principal. Olha o que está acontecendo. Ele está aumentando. A sua temperatura efetiva está diminuindo. Mas a sua luminosidade está aumentando. Olha só, a marca de 1 está aqui. E aqui nós podemos ver o tamanho dele, da estrela, né? No caso, uma estrela igual ao Sol, comparado com a do Sol. Vários estágios acontecendo aqui. Olha quantas mudanças estão acontecendo na estrela. Quantas mudanças nós estamos vendo. E, de repente, tudo isso acaba. E é isso que nós vamos estudar aqui. Estou propondo para vocês que nós possamos acompanhar a evolução da estrela, vendo seus estágios evolutivos, vendo tudo aquilo por onde ela está passando, o que está acontecendo dentro da estrela, que faz com que ela percorra esse caminho no diagrama HR. Ok? Então, vamos lá. Lembrando, sequência principal. O que acontece na estrela quando ela está na sequência principal? Fusão de hidrogênio. Nessa parte nós temos a estrela nos seus tempos áureos, né, nos seus anos de ouro. E o que está acontecendo com ela? Ela está queimando hidrogênio em seu núcleo. Por qual processo? Cadeia PP, CNO, não sei. Mas o que está acontecendo? Está queimando hidrogênio, transformando isso em hélio e tirando energia desse processo para se manter. Okay? É sempre bom a gente ter isso em mente. Como a estrela se mantém? Com a pressão que ela retira através da fusão. Porque sem isso ela ia continuar colapsando por força da gravidade. Né? E essa fusão que está acontecendo durante a sequência principal, essa fusão está sustentando a estrela e é uma fusão de hidrogênio em hélio. Okay? No começo, você pode imaginar, deve ter alguns elementos ali dentro da estrela, mas na maioria é hidrogênio. Certo? Então, no núcleo também, a grande maioria dos elementos que estão ali, a maior parte da sua composição é de hidrogênio. E o que está acontecendo? O hidrogênio está se transformando em hélio. O hélio está ficando ali. Esse vai ser um problema para a estrela. Porque ela vai transformando, como a gente acabou de dizer, hidrogênio em hélio, prótons, 4 prótons em um núcleo de hélio, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons. Mas o que vai acontecendo? Esse hélio produzido está sendo depositado no núcleo da estrela. E ele vai se acumulando e formando como um caroço de hélio inerte no centro da estrela. A energia da estrela está sendo
retirada dessa camada em torno do caroço de hélio, que tem temperatura suficiente para a queima de hidrogênio. É daqui que é retirada a energia. Porém, essa camada não vai ficar lá para sempre, certo? O combustível vai acabando. Então, a estrela, como não consegue mais se sustentar porque o combustível está acabando, acaba contraindo a região central. Contraindo a região central, agora ela tem mais combustível para queimar. E além disso, por causa da contração da região central, nós temos aumento da temperatura. Portanto, a taxa de fusão aumenta, porque se aumentou a densidade, se aumentou a temperatura. A taxa de fusão vai aumentar. O que vai produzir mais energia, que vai acabar jogando as camadas externas. Sim, jogando não, empurrando as camadas externas, ok? Nós temos esse jogo que está acontecendo, ok? Por isso, a estrela vai chegando um pouquinho para a direita no diagrama HR, porque a luminosidade está aumentando um pouquinho, ela sobe também, né? A luminosidade está aumentando um pouquinho por conta desse aumento da taxa de fusão, e um pouco para a esquerda, porque se o envelope expande um pouco, acaba que a temperatura diminui. Pensa num gás ideal, ok? Não é o caso da estrela, tudo bem. Mas vamos fazer um análogo, só para fazer sentido na nossa cabeça. Se eu tenho um recipiente com gás e expando, aumento o volume dele, a temperatura diminui. Okay? É um análogo aqui que acontece na estrela. O envelope ele expande um pouco, não tanto, porque nós vamos ver estágios que ela vai expandir muito. Expandiu um pouquinho, a temperatura acaba diminuindo, ok? Por isso que ela vai chegando mais pro canto, né? No caso, nesse canto esquerdo do diagrama, aliás, direito do diagrama HR. Ok, então por que a estrela deixa a sequência principal? Porque o combustível se esgota. Nós temos essa estrutura dentro dela. O envelope, basicamente de hidrogênio, lá na região central. Um caroço de hélio que está parado, está inerte, em volta dele uma camada, uma casca de hidrogênio que está em queima. É dali que sai a energia da estrela, ok? E é uma coisa instável, essa casca está diminuindo aí, a bagunça já começou, ok? Por que a estrela sai da sequência principal? Porque o hidrogênio, o combustível, começa a se esgotar, certo? E cada vez mais aumenta a massa desse caroço de hélio que está ali no meio da estrela. Mas até quando que o caroço de hélio pode continuar crescendo? Não existe um limite? Não existe uma massa máxima? Porque se ele continuar aumentando de massa, ele pode colapsar. De repente, ele não consegue se sustentar mais e acaba colapsando. Não é verdade? Sim. E tem como se calcular essa massa máxima que o caroço de hélio pode ter. Na verdade, o que nós temos é o chamado limite de Chemberg-Chandrasekhar. O Chemberg do Brasil, sim, o grande Mário Chemberg. Ele calculou, e o Chandrasekhar também calculou, eles mostraram que existe um limite de massa. Na verdade, é uma fração, certo? É uma fração da massa total da estrela, que aqui nós estamos representando com QSC, né, uma fração Q com SC de Chemberg-Chandrasekhar, que vai mostrar para a gente qual que é o limite de massa que esse caroço de hélio pode ter para que ele continue se sustentando, certo? Sustentando também toda a estrela, ok? Essa massa ela vai ser aproximadamente 0,37 dividido por μenv e μc, tudo isso ao quadrado. O que são essas duas quantidades? μenv é o peso molecular médio do envelope, certo? Que pode ser considerado basicamente hidrogênio. E μc é o peso molecular médio ali do núcleo, da região central. Tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, esse limite está nos mostrando qual é a maior massa que o caroço de hidrogênio de hélio pode ter. Qual a maior massa que o caroço de hélio pode ter, ok? Que é uma fração da massa da estrela. Essa fração é dada por aquela equação ali, certo? Quando a massa do caroço de hélio excede esse limite, o núcleo vai colapsar,
ok? Ele pode ter até essa massa. Tem uma forma de derivar aproximadamente esse limite que está descrito lá no livro do Carroll, né, que está na bibliografia do curso. Okay? Além disso, existe uma outra coisa que nós devemos considerar, que esse núcleo de hélio ele está numa densidade altíssima, certo? Então, nós temos uma condição da matéria ali, que, bom, naturalmente, os elétrons que estão ali na região central, eles tendem a ocupar níveis mais baixos de energia, ok? Mas pensando num átomo, por exemplo, se nós temos uma densidade muito alta, os elétrons eles vão tender a ocupar os níveis mais baixos de energia, porém, eles não conseguem ocupar o mesmo estado quântico, certo? Isso é o princípio da exclusão de Pauli, certo? Porque os elétrons são férmions. Então, eles não podem ocupar o mesmo estado quântico. E como a gente tem muito elétron ali, sendo forçado pela alta densidade, alguns deles já estão ocupando os estados de mais baixa energia e os outros não têm opção. Eles têm que ocupar um ali que está um pouco acima, entendeu? É o mais próximo de baixa energia que eles têm, é o mais próximo do estado fundamental que eles têm. Nesse caso, é uma consequência do princípio da exclusão de Pauli, e o Pauli está ali, né? Nós temos uma condição da matéria que são os elétrons degenerados. Né? Os elétrons eles estão ali todos exprimidos, esmagados e são forçados a ocupar níveis de energia que não são tão baixos assim, por conta que aqueles níveis mais baixos já estão ocupados. E isso, essa configuração, essa qualidade degenerada da matéria está exercendo uma pressão adicional. Essa pressão é dada, no caso, não relativístico por essa equação aqui, certo? Que nós temos aqui o H, que é a constante de Planck, a massa do elétron, π, que vocês conhecem bem. E esse Ne aqui é a densidade numérica de dos elétrons, certo? Então, a massa máxima que ele consegue chegar é a massa de Chandrasekhar, do contrário, ele vai colapsar. Mas, se a matéria está degenerada, se os elétrons estão degenerados, esses elétrons degenerados são uma fonte de pressão a mais, que vai ajudar a sustentar o núcleo. Então, quer dizer que a massa dele pode chegar a ser um pouquinho maior do que a massa o limite, né, de Chambers-Chandrasekhar. Nós podemos pensar assim, que então o limite pode ser ultrapassado um pouquinho justamente por causa da pressão de degenerescência desses elétrons. E veja que essa pressão não depende da temperatura, né? Você não tem uma temperatura ali na equação, nessa equação aqui. Não tem temperatura. A gente tem a densidade dos elétrons aqui. É basicamente disso que depende. É lógico, está num regime não relativístico e tudo mais, mas depende da temperatura. Enquanto a gente está fazendo a transição da matéria não degenerada para a matéria degenerada, aí sim vai ter uma dependência da temperatura que vai sendo removida vai sendo removida enquanto a matéria está se tornando totalmente degenerada, que é esse caso que nós estamos tratando aqui. Mas a mensagem final, aqui, né, a moral dessa história, dessa parte da história, é que a massa do limite de Chambers-Chandrasekhar pode ser ultrapassada um pouquinho justamente por conta da degenerescência da matéria lá da região central. Ok? E, bom, nós temos agora que considerar algumas diferenças, que nós estamos tratando de estrelas de baixa massa, certo? E qual que é a diferença das estrelas de baixa massa para alta massa até agora, até na evolução que nós chegamos aqui? Que estrelas com massa nem é tão alta assim, é de 1,2 massas solares, certo? Essas estrelas com massa maiores que 1,2 massas solares, elas possuem um núcleo convectivo. Então você tem convecção na região interna. Enquanto que estrelas, igual ao Sol, com massa menor que o Sol, elas têm um núcleo radiativo. Você não tem convecção acontecendo no núcleo. Como nós podemos ver aqui, ó, nesse modelo, nós temos aqui o número 0 para quando é
radiação e 1 para quando é convecção. Isso aqui representa o raio da estrela, que vai de 0, que é a região central, até 1 raio máximo da estrela. Uma estrela do tipo Sol, por exemplo, uma massa solar, ela possui aqui uma região convectiva nas camadas externas, enquanto estrelas maiores, por exemplo, de 3 massas solares, 7 massas solares, que agora sim são estrelas de alta massa, possuem regiões convectivas no núcleo. Qual que é a diferença? Essas estrelas maiores aqui, elas vão ter uma mistura no material dentro da região central. Isso está melhor representado nesses diagramas aqui, que a gente tem estrelas de massa menor que 1,2 massas solares, com um núcleo radiativo em amarelo e camadas externas com convecção, e o contrário ocorre para estrelas de massa maior que 1,2 massas solares. A gente tem convecção na região central e radiação nas camadas exteriores. Então, o que acontece? Esse cenário que nós vimos do caroço de hélio se formando, com aquela camada exterior de hidrogênio e tudo mais, acontece em estrelas mais parecidas com o Sol. Nessas estrelas que têm um núcleo convectivo, você tem uma mistura de materiais, da matéria que está ali. Por quê? Convecção é justamente isso, é movimento de massas, certo? Você tem transporte de calor por meio do movimento do material, das correntes de convecção. Então você tem uma mistura muito efetiva ali dentro. O que vai acontecendo? A abundância de hidrogênio nesse núcleo de estrelas de núcleo convectivo vai acabando aos poucos, mais ou menos que uniformemente, vai acabando aos poucos. Enquanto do outro caso, de estrelas parecidas com o Sol, esse caroço de hélio vai ficar ali inerte. Então você vai ter uma região que você não tem hidrogênio, que é justamente no caroço de hélio, certo? Essa é a diferença, que você tem mistura de material, num caso, de estrelas maiores, com massa maiores que 1,2 massas solares, então a abundância de hidrogênio vai acabando aos poucos, ok? O que vai acontecendo? Nessas estrelas de alta massa, como a gente falou, a gente tem essa mistura mais eficiente do material, a abundância de hidrogênio decresce uniformemente na região central, mas acontece uma coisa muito interessante, porque à medida que o material, que a abundância de hidrogênio vai acabando, a estrela está perdendo estabilidade, certo? Porque você tem que o combustível está faltando. E, de repente, a abundância de hidrogênio zerou em quase completamente toda a região central, entendeu? Então, à medida que, no primeiro caso, lá das estrelas parecidas com o Sol, você tem aquela camadinha te alertando que a coisa está ficando feia, aqui o hidrogênio acaba quase que simultaneamente em todo o núcleo. Okay? O que isso acarreta? Contração da região interna, aquecimento dessa região interna, e aí sim nós vamos ter a queima da casca de hidrogênio para essas estrelas, ok? Com núcleo convertido. E como eu havia comentado, as estrelas muito mais massivas mesmo, de 8 massas solares, elas não vão possuir um caroço degenerado, então não vão possuir a pressão de degenerescência para ajudar lá no sustento, né, do caroço da região interna, da região mais central. Então, contamos com a massa de Chambers-Chandrasekhar como limite máximo daquele caroço. Bom, o que vai acontecer então depois da sequência principal? O que vai acontecer? Porque até agora nós vimos quando as estrelas estão saindo da sequência principal. Vamos ver o que vai acontecer quando elas deixam. Né? Agora a estrela deixou a sequência principal. Aqueles processos que nós vimos até agora é a estrela saindo da sequência principal. Por causa do esgotamento do hidrogênio, acontecem esses processos. E agora vamos ver estrelas que estão deixando mesmo, já deixaram
não tem retorno e é isso aí. Primeiro, nessas aulas, nós vamos considerar estrelas de baixa massa. Quando eu digo baixa massa, no nosso contexto, estou dizendo estrelas menores que 8 sóis, okay? Em massa. Estrelas com massa menor que 8 massas solares. Quando eu disser agora, a partir de agora, estrelas de alta massa, estou me referindo a estrelas com massa maior que 8 massas solares. Ok? Para acompanhar o que vai acontecer com essas estrelas de baixa massa, nós vamos usar dois exemplos. Uma estrela de uma massa solar e uma estrela de 5 massas solares. Ok? E vamos comparando a evolução delas. A evolução vai ser parecida, mas em alguns momentos vão surgir divergências. Coisa que está relacionada, por exemplo, com aquela diferença da região central. Uma é convectiva, outra é radiativa. Ok? No contexto geral, onde nós paramos? Como estão essas estrelas que nós estamos considerando? Estrelas de baixa massa, dois exemplos, uma de 5, outra de uma massa solar. Como elas estão agora? Estão na pontinha ali da sequência principal para subir. Como elas estão? Igual a esse diagrama que nós estamos vendo aqui. Um núcleo inerte com hélio inerte, uma camadinha, uma concha, né, com o hidrogênio queimando, sustentando o resto da estrela e o envelope de hidrogênio inerte. Basicamente é isso. Esse é o nosso cenário, certo? Então, vamos voltar ao nosso laboratório. Então, nós vemos isso aqui, ó. Até agora, nós vimos a queima do hidrogênio. A estrela estava na sequência principal, bonitinha. Começou a faltar hidrogênio porque o caroço de hélio começou a ficar grande, começou as instabilidades na vida da estrela. Ela saiu da sequência principal. Depois disso, nós vamos ver ela passando por muitas instabilidades. Vai crescer de repente, aumentando. Olha só a diferença. Nós estamos com o modelo aqui de uma massa solar apenas. Olha o tamanho que a estrela vai alcançar perto do que ela é hoje no Sol. Certo? Olha só. O tempo que ela passa, veja bem, na sequência principal, esse amarelo aqui é a grande parte da vida dela. Né? Agora, olha só, a luminosidade está 100 luminosidades solares. Então ela está 100 vezes mais luminosa do que o Sol. São coisas realmente muito impressionantes. A massa, olha, ela já perdeu quase 30% da sua massa. Né? Durante alguns processos, como é que ela está perdendo massa, sendo que na verdade, tudo bem, ela está, já sei, ela está transformando massa em energia e agora ela já transformou 30% da sua massa. Bom, pode ser, é uma hipótese, mas não só isso, né? Nós vamos ver outros processos aí, que a estrela está perdendo massa e está perdendo massa pra caramba, e essa é uma coisa super importante que vai fazer toda a diferença na evolução da estrela. Né? Vamos prosseguir então, nós vamos desvendar agora essa primeira subida que nós vimos a estrela fazer, certo? Aquela primeira saída da sequência principal, aqui, essa primeira saída aqui da sequência principal, nós já vimos, agora nós vamos discutir o que acontece depois. Tá? Vamos lá. Vamos ver uma estrela tipo Sol. Uma estrela tipo Sol. O que está acontecendo? Falta combustível. Falta combustível. Se falta combustível, a região central não se sustenta mais. O que acontece? Contração. A estrela não se sustenta mais, a gravidade vence, então a região interna, olha só que interessante, a região interna começa a se contrair. Isso acarreta um aquecimento e uma fusão maior na casca de hidrogênio, como eu já tinha comentado, ok? Esse aumento na taxa de fusão produz mais energia. Essa energia a mais, esse aumento na luminosidade, essa energia a mais produz um aumento na luminosidade, certo? E a luminosidade então da estrela vai aumentar um pouquinho, essa energia vai acabar expulsando não, mas empurrando as camadas externas
a ponto de que a temperatura efetiva acaba diminuindo. Mas não é uma coisa tão drástica assim, pelo menos não em relação à luminosidade, ok? Que a estrela vai acontecer isso nesses dois casos, mas não de uma forma muito drástica. É o que nós estamos vendo acontecer nessa parte aqui, simplesmente nessa parte aqui, ok? Aqui nós temos uma estrela de 6 massas solares, que é parecido com a de 5, é essa parte aqui, veja, a temperatura sim sofre grandes mudanças, mas não muito na luminosidade, ok? No caso de uma massa solar também, a luminosidade sofre sim uma alteração nessa saidinha aqui da sequência principal, mas o que tem mais alteração mesmo é a parte da temperatura. E a estrela de 5 massas solares possui um núcleo convectivo. Então, aquela coisa, o hidrogênio se extingue quase simultaneamente em todo o núcleo. Isso, o que faz acontecer? Uma contração da região central, até que a temperatura seja suficiente para a queima da casca de hidrogênio, e isso sim vai sustentar a estrela. Mas nesse caso, as estrelas estão passando pelo ramo das subgigantes. Nesses três caminhos evolutivos aqui, de 1, 2 e 5 massas solares, no diagrama HR, nós temos os dois tipos de estrelas, né, com massa parecida com a do Sol e massa maior que 1,2 massas solares. No nosso caso, nós temos esses dois sinais de 1 e 5 massas solares. A grande diferença é a região central, uma é convectiva, a outra é radiativa. A de 5 massas solares possui, lembrando, um núcleo convectivo e, no caso das outras, possui um núcleo radiativo. O que acontece? Nós estamos vendo as estrelas passarem por esse estágio aqui. Esse estágio é o ramo das subgigantes, ok? Esse aqui é a primeira saída da sequência principal. Aqui elas começam, no caso da estrela de uma massa solar, com um caroço de hélio e a casca de hidrogênio produzindo energia, mas isso não é mais suficiente, a contração da região central, o que aumenta a luminosidade e expande um pouco as camadas externas, a ponto da temperatura efetiva diminuir, mas nem tanto assim com a luminosidade, não há tanta mudança de luminosidade. Por que eu digo isso? Porque vai ter uma fase, a próxima fase, que a luminosidade vai aumentar muito, igual a gente viu, lembra que a estrela ficou super gigante e tudo mais. É essa parte, por isso que eu estou dizendo que não tem muita mudança na luminosidade. Aqui para 2 massas solares e aqui para 5 massas solares. A mudança de temperatura é bem drástica, ok? É bem drástica. Vamos prosseguir. O que acontece? Então, a partir do ramo das subgigantes, nós vimos que a temperatura diminuiu, certo? As estrelas foram para o lado direito do diagrama HR. Então, a temperatura diminuiu. Isso implica uma coisa interessante, que grande parte do interior da estrela começa a ser opaco à radiação. Ou seja, a radiação tem dificuldade de passar por esse envelope da estrela. Começa a ter dificuldade. O que isso acarreta? A luz, né, a radiação, começa a empurrar as camadas externas. Empurrar bastante, bastante. Ou seja, as camadas externas elas são empurradas para fora. Então, o raio da estrela vai aumentar. E a luminosidade também, porque vocês lembram que a luminosidade depende do raio também. Mas vai aumentar muito o raio, okay? Mas muito. Então, o que vai acontecer é isso. A estrela diminui a sua temperatura, certo? Que nós vimos. Essa diminuição da temperatura vai chegar a tal ponto que o material vai começar a ficar mais opaco à radiação. Sendo mais opaco à radiação tendo mais dificuldade para atravessá-lo, esse material vai acabar sendo empurrado para fora, que vai aumentar a estrela. Ora, agora a estrela ficou muito grande, ficou gigante. E além de ficar gigante, ficou vermelha. Certo? Por que vermelha? Porque a sua temperatura efetiva nas camadas ali mais externas diminuiu ainda mais.
Lembra daquele paralelo lá com os gases ideais? Só para a gente raciocinar. Aumentou muito o volume, a temperatura diminuiu. Isso acontece nas camadas externas, certo? Porque lá no núcleo ainda está super quente e tudo mais. Mas o envelope que expandiu, a temperatura diminuiu. A temperatura diminui, então quer dizer que a cor da estrela está mais vermelha agora. Então a estrela é super grande, ela é uma gigante, ela é vermelha, então nós chamamos de ramo das gigantes vermelhas. O que está acontecendo? A região interna da estrela está comprimindo. Por quê? Porque o hidrogênio está acabando. Lembra disso? Essa é a grande questão aqui de por que a estrela está saindo da sequência principal. O hidrogênio está acabando. Então, com a contração da região central, e que faz, ela passou por todo aquele subramo das gigantes, que faz com que o envelope, por causa da diminuição da temperatura, o envelope seja mais opaco à radiação, provoca a expansão das camadas mais externas. Então, o que acontece é a estrela inchar bastante e tornar-se bem mais avermelhada, que são essas regiões aqui demarcadas, certo? Então a estrela vai acabar subindo aqui no diagrama HR. Vamos ver isso. Olha o interior da estrela, o que está acontecendo, aquele movimento de incluir mais o núcleo. No entanto, o envelope é lançado fora não, desculpe, ele é empurrado para fora. Nós temos essas duas coisas acontecendo, uma no interior, outra no exterior. Olha que interessante. Como é que chama? Esqueci. Sim. Um sintoma da falta de combustível da estrela é justamente ela aumentar a sua luminosidade. Interessante, né? Interessante. Então vamos lá. O caminho evolutivo até agora. O que aconteceu? A estrela estava lá na onde? Na sequência principal, bonitinha. Começou a faltar oxigênio. Ela passa pelo ramo das subgigantes. Mas ao terminar o ramo das subgigantes, ela está numa temperatura tal que o envelope começa a ficar opaco para a radiação. E isso faz com que a radiação empurre o envelope para fora. Então a estrela, aqui o caroço de hidrogênio surgiu, a estrela passa pelo ramo das subgigantes, a estrela vai acabar aumentando de tamanho por conta daquela coisa da opacidade, subindo. Então ela faz essa trajetória, ok? Aumentando o seu tamanho e subindo pelo ramo das gigantes vermelhas, certo? Acontece uma coisa muito interessante aqui, que é dita primeira dragagem, ok? As camadas externas, elas ficam mais opacas à radiação, certo? Por isso que a camada se expande. Mas isso também facilita um mecanismo de transporte de calor, que é a convecção. O aumento da opacidade também facilita a convecção. Então, aquelas camadas convectivas acabam se estendendo da superfície até a região interna. No caso de estrelas de núcleo radioativo, não é mesmo? Estrelas do tipo Sol, que tem uma região convectiva na superfície, aumento da opacidade faz com que essa camada chegue até lá embaixo nas regiões centrais. O que isso acontece? Aliás, o que isso provoca? Uma mistura desse material trazendo elementos que estão lá no núcleo para fora, para cima, para a superfície da estrela. Então tem a primeira dragagem, essa coisa de arrancar material lá do fundo, que está sendo produzido lá no núcleo, até a superfície. Ok? Essa é a primeira dragagem. Isso vai mudar a abundância da estrela na superfície, que vai ter reflexos no espectro, né? Vai ter uma mudança na abundância de hélio, carbono, nitrogênio, oxigênio, que são coisas que estão lá dentro da estrela, que acabam sendo trazidas para cima. Ok? Então a estrela ela caminha
pelo diagrama HR, subindo o ramo das gigantes vermelhas. Mas o que acontece? Chega um momento onde a região central que está se contraindo, ela vai alcançar uma temperatura tal que é possível que aquele hélio que está lá dentro, quietinho, guardado, parado até agora, entre em processo de fusão. Ok? Por quê? A temperatura da região central está aumentando e a densidade também. Porque lembra, tem a contração da região central, a expansão das camadas exteriores. Então, essa mudança, esse aumento de temperatura e de densidade vão proporcionar condições favoráveis à fusão do hélio, à queima do hélio, certo? Vencendo lá a barreira colombiana, através de também do tunelamento quântico e tudo mais, né? Possibilitando assim a fusão do hélio através do processo triplo alfa. Okay? O que acontece? A fusão do hélio ela é muito sensível à temperatura, mais sensível do que a fusão do hidrogênio. Então a energia produzida pelo hélio depende, o epsilon, né, do processo triplo alfa, depende da temperatura elevada à 40ª potência, T elevado a 40. Ou seja, quando isso começa, quando a fusão do hélio começa, é um susto, né, para a estrela. É uma coisa muito violenta, é uma coisa quase explosiva. Essa energia é liberada de repente, né? De tal forma que a energia liberada pela fusão de hélio faz a região central expandir. Então você tem um susto da região central, né? Então, vamos lá, ela estava contraindo enquanto subia o ramo das gigantes vermelhas, o núcleo está contraindo, chega numa temperatura tal que pode começar a fusão de hélio. E a estrela tem um susto, né? A região central tem um susto, isso faz o hélio se expandir um pouco. Qual que é o produto da fusão de hélio? Ela está escrita aqui, uma das equações. Você tem dois núcleos de hélio que formam um núcleo de berílio, depois você junta mais um hélio com esse berílio que forma carbono. Ok, você também tem um processo que forma oxigênio, então basicamente a fusão de hélio resulta em oxigênio e carbono. Para estrelas de massa menor do que 1,8 massas solares, nós temos um processo um pouco diferente no início da queima do hélio. Porque nós temos um susto diferente, né? Em geral, as estrelas levam um susto na região central. Okay? O núcleo estava se contraindo e de repente com a nova fonte de energia ele leva um susto e expande um pouco. Okay? E restaura o equilíbrio ali por certo tempo, ok? Mas para essas estrelas menores nós temos um susto diferente. Por quê? A fusão do hélio ela começa com o dito flash do hélio. Você tem a ignição muito rápida e de repente do hélio. Essa energia ela é produzida de uma forma explosiva por conta da dependência da temperatura, né? É uma energia liberada de forma explosiva. Essa energia ela é usada justamente para retirar a degenerescência do material dessas estrelas de menor massa. Então, esse flash de hélio, na verdade, vai remover a degenerescência desse material. Então, o caroço, a partir de então, de hélio que antes era degenerado, não vai ser mais, ok? Então é só isso. Então, moral da história é que quando nós temos o flash de hélio, esse flash e essa energia liberada vai ser, na verdade, usada para remover a degenerescência do caroço degenerado, do material degenerado, ok? Como que dá para ver, que a gente dá para
ver quando começa a fusão do hélio no diagrama HR. É justamente na pontinha, certo? É justamente ali naquela ponta que se dá início à fusão do hélio em carbono e oxigênio. Depois, nessa fase, nós temos uma parte interessante da vida das estrelas, que é o ramo horizontal. Acontece que a estrela agora, ela, depois de ter subido o ramo da gigante vermelha, começou a fusão do hélio, ela vai para outra região chamada ramo horizontal. A queima do hélio não vai durar muito, certo? E o que nós vamos ter agora vai ser o hélio formando um caroço de carbono e oxigênio, certo? Em torno desse hélio em fusão nós vamos ter hidrogênio em fusão e em torno disso tudo o nosso envelope da estrela. É uma estrutura estratificada, né? Uma estrutura em camadas que a gente vê, que teorizamos, né? Que fazemos nosso modelo. É um modelo muito simplificado, sim, mas é bastante interessante para que a gente possa entender. Qual que vai ser a estrutura da estrela durante o ramo horizontal? Vai ser justamente uma região central lá de caroço, um caroço de carbono e oxigênio, produto da fusão do hélio. Em torno desse caroço vai ter o hélio fundindo, jogando esse carbono e oxigênio aqui no meio. Em cima do hélio em fusão, nós temos hidrogênio em fusão, que está jogando hélio aqui embaixo, que está fundindo e jogando carbono e oxigênio aqui embaixo, certo? Isso está acontecendo na região central, onde temos temperatura suficiente para que esses processos ocorram, e em torno dessa região central, o resto do envelope da estrela. Esse ramo horizontal, ele é marcado por várias instabilidades, certo? Por várias instabilidades. Então, vamos voltar para o nosso laboratório só para acompanhar a evolução de uma estrela, nesse caso do tipo Sol, até agora. Ok, temos aqui uma estrela do tipo Sol, certo? E nós colocamos ela para evoluir, gastando seu tempo de sequência principal. Começou a subir o ramo das gigantes vermelhas e veja que ela vai ficar realmente muito grande, certo? Olha só o tamanho da estrela perto do tamanho atual do Sol durante a sequência principal. Veja a coloração dela também, está ficando bem mais avermelhada. E chegando bem na ponta, nós temos a fusão do hélio, que não dura muito. Okay? Nós chegamos nesse momento. Essa região aqui, essa pequena regiãozinha aqui, é a parte onde a estrela tipo Sol fica no ramo horizontal. Na verdade, é uma região aqui que se estende, né, no diagrama HR, onde as estrelas acabam caindo depois do início da queima do hélio. Vamos ver uma estrela de 4 massas solares, certo? Veja só, saiu da sequência principal muito mais rápido, certo? Subiu o ramo das gigantes vermelhas, vai chegar um momento que vai começar o hélio, pronto, a fundir. Você viu? Foi muito rápido. Vamos fazer de novo. Olha só, saiu da sequência principal. Vou colocar mais devagar, ó. Subindo o ramo das gigantes vermelhas, até que começa, vamos ver a partir do tempo, olha só, até que começa a queima do hélio. Pronto. Para onde ela foi? Ramo horizontal. Ok? É até aqui que nós vimos. Como está a estrela nessa parte, com essa estrutura aqui, estratificado, o caroço dessa vez agora é de carbono e oxigênio, hélio em fusão, hidrogênio em fusão e o resto da estrela. Bom, é justamente essa região aqui, no diagrama HR, que está identificada no meio dessas duas linhas aqui, essas linhas tracejadas. Essa é a região do ramo horizontal. No caso, o Sol, né, uma estrela do tipo Sol, uma estrela de 5 massas solares, enfim, uma estrela de baixa massa, vai passar por aqui. Nesse caso, esse diagrama HR é para uma estrela do tipo Sol, ok? E ela vai estar com essa estrutura aqui. Muito bem. Depois, o que acontece?
Cara, o hélio não é para sempre também. Nessa vida nada é para sempre. E nem o hélio. O hélio não é para sempre. Então, cada vez mais vai começar a faltar hélio. O hélio é insuficiente para continuar a estrela. Da mesma forma que aconteceu com o hidrogênio. Então, é uma coisa que está começando a se repetir, né? Antes era o hidrogênio que era insuficiente, teve todos esses processos. Começou a fusão do hélio, beleza, ok. Mas agora o hélio também não é suficiente para manter a temperatura da estrela. Vamos dizer que o hélio se esgotou, certo? Não é que não existe mais hélio na estrela, é lógico que existe, mas em quantidade existe hélio, mas em uma quantidade tal que a taxa de fusão não seja mais suficiente para sustentar a estrela. Então, para não falar isso toda vez, a gente vai falar que o hélio se esgotou, tá? O hélio esgotou, pronto. O hélio esgotou, não tem fusão suficiente, não tem pressão suficiente, a gravidade ganha, a região central, novamente, região central se contrai. Para quê? Para tentar restabelecer, reajustar o equilíbrio hidrostático da região, da estrela, certo? Enquanto a região central se contrai, nós temos aumento de temperatura e aumento de densidade. Aumentando a temperatura e densidade, nós temos aumento da taxa de fusão, certo? De hélio e de hidrogênio. Mas nós temos um aumento aí, então, da taxa de fusão. E aquele mesmo processo que, enquanto a estrela ela tem a região central se contraindo, esse aumento da taxa de fusão vai acabar expulsando, aliás, empurrando as camadas externas, que vai fazer com que a estrela cresça ainda mais. A estrela aumente ainda mais o seu tamanho, entendeu? Então é isso que aconteceu nessa animação. Veja só, a região interna se contrai e a externa se expande. Então a estrela sobe o ramo assintótico das gigantes, depois que ela saiu do ramo horizontal. Se a gente voltar para a nossa simulação no Star na Box, nós temos aqui, começou a fusão do hélio, não dura muito tempo, certo? Da nossa estrela, no caso de 4 massas solares, mas ela continua aumentando de tamanho. Poxa, por quê? Justamente por causa que o hélio não é mais suficiente. E olha, cara, o tamanho que ela fica perto do Sol é uma coisa muito grande. Só que, convenhamos que já é uma estrela de 4 massas solares, né? Uma estrela de uma massa solar, vamos lá. Sequência principal, maior parte da sua vida. De repente, o núcleo de hélio começa a se formar, o combustível começa a faltar, sai da sequência principal, o material fica opaco para radiação. O que acontece? Expande as camadas externas, enquanto isso a camada interna está se contraindo, aumentando o que? A temperatura e a densidade. Então ela vai subindo, opa, aqui está devagar, né? Ela vai subindo o ramo das gigantes vermelhas a tal ponto que é possível agora a fusão do hélio e ela chega no ponto máximo e começa a ignição. Inicia-se a ignição do hélio, ramo horizontal, mas continua subindo o ramo assintótico dos gigantes. E olha que dessa vez ela ficou gigante mesmo, né? Gigante mesmo. Muito, muito maior, pessoal. A temperatura, olha, cara, tá baixa. Vamos voltar para ver, olha, mais baixa do que a do Sol na sequência principal. Por isso, ela está mais avermelhada. Agora eu resetei, não dá para ver mais a luminosidade. Mas a luminosidade estava aqui na ordem de 1000 luminosidades solares. Realmente muito grande. Então, por que, que a estrela subiu? Contração na região interna, porque faltou hélio e tudo mais. E expansão das camadas externas. Ok? Então ela sobe aqui o ramo assintótico das gigantes. Nesse ramo assintótico dos gigantes, nós podemos dividir ele em duas partes. Uma parte precoce, uma parte
primária, né, a primeira parte, a primeira fase de subida, e também uma segunda parte. Nessa primeira parte acontece uma segunda dragagem, né? Então você tem que a zona convectiva se estende até lá embaixo no núcleo e começa a trazer as coisas lá de baixo para a superfície, trazer aquele material tudo lá de baixo. Então o que sobe? Sobe carbono, sobe oxigênio, sobe hélio, e isso vai contaminar a superfície da estrela, que vai refletir essa mudança da abundância na superfície da estrela vai refletir no seu espectro, possivelmente, e esse processo nós chamamos de segunda dragagem, a mesma coisa que aconteceu lá na subida do ramo assintótico das gigantes. Isso. E a segunda etapa é uma coisa que nós chamamos, que acontece, uma fase que acontece, os pulsos térmicos. Já é na parte mais lá de cima do diagrama HR. Por quê? O que acontece? Nessa fase, lá na parte mais superior do diagrama HR, nós temos que a queima do hélio começa a falhar. É importante a gente saber que, na verdade, não é o hélio que está dando a maior parte da energia produzida, mas é o hidrogênio a principal fonte. E, para piorar a situação, como se já não bastasse a estrela ter passado por tudo que passou, a queima de hélio começa a falhar. Certo? Ela oscila quase continuamente. Mas por que isso acontece? Porque não temos mais hélio suficiente para a queima contínua, então a queima de hélio acaba parando e só volta a retomar a queima de hélio, só volta a recomeçar quando existe hélio depositado em quantidade suficiente pela camada superior de hidrogênio. Então vamos olhar aqui no desenho. Essa camada aqui de hélio fica tão fina, tão fina, tão fina que a fusão praticamente para. E quando que ela retoma? Quando essa camada de hidrogênio em fusão já depositou quantidade suficiente de hélio aqui embaixo, para que ele volte à fusão. Então a gente tem oscilações por falta de combustível e por retomada de quantidade de combustível de hélio, continuamente. Quando vê, acabou o hélio, aí quando vê a camada de cima já depositou hélio suficiente, aí retoma a fusão de hélio e começa a acontecer essas oscilações que resultam em pulsos de luminosidade. Então a estrela fica assim, entendeu? Fica pulsando, pulsos em luminosidade. De modo geral, ela vai aumentando a sua luminosidade, mas vai aumentando em pulsos, certo? Aqui nós temos essa imagem do Kippernham, que mostra um diagrama HR para uma estrela de massa de duas massas solares, uma metalicidade de 0,02, e aí estava aqui na sequência principal, subgigante, começou aqui o ramo da gigante vermelha, queimou o hélio, voltou para o ramo horizontal, começou a subir o ramo assintótico das gigantes, e aqui, olha só, nós temos os pulsos térmicos. A primeira dragagem está no começo, na primeira parte da subida do ramo assintótico das gigantes, e a segunda parte da subida do ramo assintótico das gigantes, nós temos essas oscilações. Existe um zoom, né? Existe um zoom aqui e veja só quantas oscilações a estrela sofre nesse período, né? Essa fase é repleta de pulsos de luminosidade. Só que esses pulsos vão fazendo com que, de modo geral, a luminosidade acaba aumentando. E existe uma classe de estrelas, que são as LPVs, né, que são estrelas que estão especificamente nessa fase, porque eles têm variações de luminosidade, né, em grandes períodos, que estão justamente nessa fase evolutiva no diagrama HR. Coisa importante, o que acontece nessa fase que é importante? Perda de massa. A estrela começa a perder massa.
já perdia por vento e por uma série de motivos que acontece. Por exemplo, o Sol na sequência principal perde aí massa, a gente vê os flares, a gente vê tanta coisa acontecendo, já perde massa. Mas nessa fase a estrela perde muita massa, você está entendendo? Tanto que o pessoal chama de superventos, né? São os superventos da estrela. Também por causa dessas pulsações, né, que a estrela fica expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Isso acaba ejetando material e perdendo material também por superventos. A estrela realmente assopra esse, esse material. É uma taxa de mais ou menos 10 a menos 4 massas solares por ano. Né? É bastante coisa. Depois eles fazem a conta de quanto que isso dá em quilogramas, por exemplo. É bastante coisa. Bom, e então a estrela sobe essa região, né, e começa a sofrer esses pulsos. Uma coisa interessante, o que depende a partir daqui, agora vai depender muito da massa inicial da estrela, se ela tem uma massa solar, se ela tem 5, 6 massas solares, ok? E aí, nesse ponto, que nós estabelecemos aquele limite de 8 massas solares, né? A gente vai tratar estrelas menores de 8 massas solares, depois estrelas maiores de 8 massas solares. Por quê? Porque o que acontece a partir daqui agora vai depender da massa das estrelas. Vou dar um spoiler. Estrelas com mais de 8 massas solares, elas vão conseguir continuar os processos de fusão. Enquanto estrelas menores, não. Chegou no carbono aí, acabou, não vai dar para continuar mais, entendeu? A gente já está aqui nos últimos momentos, né, da vida da estrela com essas massas menores. Então é por isso que a gente coloca aí aquele limite, né, que a gente definiu, que no nosso caso da aula de hoje é de estrelas de baixa massa. Como que a estrela vai acabar? Então, como é que a estrela vai acabar? Bom, então, o que nós temos aqui vai ser o final da nossa estrela de baixa massa. Fato que está intimamente relacionado com a perda de massa. Depois que a estrela sobe o ramo assintótico das gigantes, ela vai passar para o ramo pós-ramo assintótico das gigantes, ok? Ela vai passar por esse caminho que acontece depois disso. O que é importante nesse caso? É justamente a perda de massa. A estrela ela está perdendo muita massa por meio desses pulsos, por meio dessas oscilações, dessas variações. Ela está jogando massa fora. Conforme ela vai jogando, ela vai perdendo esse envelope, enquanto ela caminha por aquele ramo. E por que esse caminho no diagrama HR vai para a região de maior temperatura? A estrela está aumentando a sua temperatura? Não. Na verdade, o que está acontecendo é que a estrela está expulsando as camadas externas. Isso está mostrando regiões cada vez mais interiores, regiões cada vez mais quentes. Por isso que ela caminha para o lado esquerdo, no caso, né? Por isso que ela caminha do lado esquerdo, porque cada vez mais ela mostra uma região mais interna, porque as regiões de fora já foram ejetadas. Por isso que a estrela caminha para lá. Então ela vai jogando camada fora, ela vai jogando material fora e vai mostrando, vai revelando o interior dela, que é justamente o caroço de carbono, de oxigênio, com uma camadinha de hélio, com uma camadinha mais muito fininha de hidrogênio em volta dela. O que sobrou desse processo? O que sobrou dessa injeção de material? Uma anã branca. Esse caroço de carbono e oxigênio com uma camadinha super fina de hélio e de hidrogênio sozinho. Em volta dessa anã branca, o que sobrou? É aquele material ejetado, aquele material que foi jogado fora durante essa última fase da evolução dessa estrela. O que nós observamos como uma nebulosa planetária. O que fica junto com a anã branca é uma nebulosa planetária, que é esse material sendo expulso,
que foi jogado fora e que continua caminhando por aí no espaço, né? E, na verdade, contamina o espaço interestelar. Bom, e o que nós vemos é esse espetáculo, né? Esse fim trágico, mas muito emocionante de uma estrela de baixa massa. O nosso Sol vai terminar desse jeito, ejetando uma nebulosa planetária e restando ali no meio aquele caroço de carbono e oxigênio, sobretudo, fadado ao resfriamento. Mas durante muitos anos, não astrofisicamente falando, astronomicamente falando, mas durante vários anos, para o nosso tempo, é possível, depois que isso ocorre, é possível ainda observar essas camadas, né, que foram ejetadas. E, na verdade, são as camadas que foram ejetadas em tempos diferentes, interagindo entre si e brilhando. Mas por que brilham? É como se fosse uma nebulosa de reflexão, né? Que a gente, talvez vocês já tenham visto. Que, na verdade, ela está, o gás está sendo aquecido pela anã branca, está recebendo a radiação ultravioleta, está recebendo todo tipo de radiação vindo da anã branca, que é muito quente. Os elétrons estão recebendo essa energia, esses fótons, excitando e depois voltando para o seu estado original e, ao fazer isso, jogando fótons, né, liberando fótons. Por isso que nós vemos essas nuvens brilhando. Existem várias formas de nebulosa planetária, como nós podemos ver essa nesse caso, mas existem várias outras. Olha só, uma é mais bonita que a outra, e é o resultado da evolução de estrelas de baixa massa, menores do que 8 massas solares, e o nosso Sol um dia vai virar uma nebulosa planetária. E é interessante nós pensarmos nas dragagens. Lembra que a dragagem tirava o material lá de baixo e jogava para a superfície? Materiais como carbono, oxigênio, hélio. Esse material foi todo ejetado, então ele vai contaminar as próximas gerações de estrelas também. Foi jogado, que serão formadas a partir desse material. Foi totalmente ejetado. São muitas nebulosas muito bonitas, né? E nesse caso aqui é muito interessante que alguém pode se perguntar, mas qual é a estrela que gerou essa nebulosa planetária? Eu já sei, é essa aqui que está no meio, é claro. Não, essa é uma estrela de campo, na verdade. A estrela que gerou toda essa nebulosa é essa coisinha aqui no canto, bem pequenininha. Aquela lá que é a anã branca que sobrou desse processo. São nebulosas realmente de tirar o fôlego. Né? Essa é a nebulosa da Roseta. Vocês devem imaginar por que esse nome, não é mesmo? Mas é muito bonito, e tudo isso são consequências, são restos, né, da, da evolução de uma estrela. São a testemunha, são aquilo que sobrou, né, da morte dessas estrelas. Mas também, além da nebulosa planetária, que vai sumir, porque esse material tem velocidade, vai acabar se dissolvendo por aí, além da nebulosa planetária, nós temos o que fica para trás, que é a anã branca, certo? E aqui nós temos uma imagem da anã branca, e que não é essa aqui. Essa aqui, na verdade, é Sirius, né? E Sirius é um sistema binário, onde uma companheirinha é uma anã branca. A anã branca está aqui, não é essa estrelona bonita que nós vemos. A anã branca está aqui. E do que é feita? O que é a anã branca? Ora, a anã branca é justamente aquele núcleo de carbono e oxigênio que foi exposto, que foi mostrado para o universo a partir da expulsão, da ejeção das camadas externas da estrela, certo? Então são caroços de carbono e oxigênio. Mas existem anãs brancas de hélio também, porque se são estrelas muito menos massivas do que o Sol, o que
que é exposto no final da vida, na verdade é um caroço de hélio, porque a estrela não conseguiu alcançar temperatura suficiente para fazer com que aquele hélio se fundisse em carbono e oxigênio. Então a estrela não consegue temperatura para isso e acaba expulsando as camadas externas e mostrando apenas o caroço de hélio. Não existem anãs brancas de hélio por causa desse motivo, mas geralmente as anãs brancas de estrelas mais similares ao Sol, e também até massas de 8 massas solares, estrelas que começaram com até 8 massas solares, vão ter um carbono, aliás, um núcleo de carbono e oxigênio que é exposto e vira uma anã branca. Elas têm mais ou menos o tamanho da Terra, que dá cerca de quase 1% do raio do Sol, e no caso a Terra, né? E é mais ou menos nessa faixa ali do tamanho da Terra que estão as anãs brancas. E elas são bastante compactas, porque a densidade lá daquele núcleo da estrela é bastante grande, né? E elas são muito quentes, porque na verdade elas são o núcleo daquela estrela, tá? Elas são bastante quentes, por isso que são brancas. E por serem muito pequenas, são anãs. Então aí nós temos o nome, né? Como elas se mantêm? Como as estrelas, as anãs brancas, elas se sustentam? Pela pressão de degenerescência. Acontece que aquele carbono e aquele oxigênio, eles estão degenerados. E nós podemos relembrar que material degenerado exerce, sim, uma pressão. E, no caso, é essa pressão de degenerescência que está sustentando a anã branca e por isso ela não colapsa em si mesma. O que acontece com uma anã branca? Ora, não existe fusão na anã branca. Ela não está fundindo nada. Ela se sustenta a partir da pressão de degenerescência, mas ela não funde, ela não faz nada. O que acontece? Ela simplesmente resfria. Ela está jogando radiação fora, então ela vai resfriando a partir de radiação por muitos anos, por centenas de milhares de anos. E então ela é fadada a esse lento resfriamento. E no diagrama HR ela desce uma curva de resfriamento que está aqui. Nesse caso, está aqui, está mostrado ali. E no nosso laboratório, nós podemos ver da evolução do Sol, por exemplo. Vamos só andar um pouquinho mais rápido, subindo o ramo dos gigantes vermelhos. Depois vai ter a queima do hélio, ramo horizontal, subindo o ramo assintóticos gigantes. Vamos lá, agora um pouquinho mais devagar. E aí, ó, elas têm os pulsos térmicos, né? O ramo assintóticos gigantes, pulsos térmicos. E aí, acabou. Vocês viram que ela diminuiu o tamanho, né? Vamos lá de novo. Ela acaba diminuindo o tamanho da estrelinha aqui do lado, mas por quê? Porque, na verdade, a gente tem material ejetado, né? E a cor dela também muda. Vou colocar mais devagarzinho. Caraca, tá bem devagar. Ela acaba ejetando. Vamos lá, por favor. Ok, agora sim. Two hours later. Caraca, mano. Será que parou? 2000 anos depois. Ah, não. Sim. Agora ela está ejetando o material, mostrando o caroço de carbono e oxigênio. E olha a massa. Perdeu quase metade da massa. E agora passa pela curva de resfriamento da anã branca. Essa parte aqui, essa região é a curva de resfriamento, onde a anã branca ela está simplesmente resfriando, perdendo energia para o meio. Ok?
nessa imagem nós temos muitas anãs brancas, né, num aglomerado globular, o NGC 6397, uma foto tirada pelo Hubble, onde nós vemos aqui uma região do aglomerado e nós temos marcações aqui de anãs brancas que podem ser observadas, que resultado dessa fusão, né? Aliás, resultado da evolução de estrelas de baixa massa. Okay. Bom, só resumindo, como é que são as diferenças na evolução. Vamos começar por uma estrela de uma massa solar, que é desse lado de cá. Então a estrela sai da sequência principal, começa a ter o seu combustível, que é o oxigênio, ele começa a se exaurir, ele começa a acabar, né? Ele se esgota. Então acontece a contração do núcleo, ele forma, naquele núcleo é formado aquele caroço de carbono, e da onde vem a energia da estrela? Daquela camadinha que queima acima do caroço de carbono. E aí ele sobe o ramo das subgigantes, chegando, diminuindo a temperatura efetiva das camadas superiores, a tal ponto que elas se tornam opacas, aliás, não totalmente opacas, mas elas se tornam mais opacas à radiação, o que faz com que essas camadas sejam empurradas e a estrela se expanda subindo o ramo das gigantes vermelhas. Enquanto isso, a região central está se contraindo, aumentando a temperatura e densidade, até que chega ao ponto que começa a fusão de hélio. No caso de estrelas menores, de massa menor que 1,2 massas solares, acontece o flash do hélio, que vai retirar a degenerescência do material da região interna. E a estrela acaba caindo no ramo assintótico, aliás, no ramo horizontal, com a queima de hidrogênio, mas esse hidrogênio aliás, com a queima de hélio, mas esse hélio não dura tanto tempo assim, e acontece de novo uma instabilidade. Sim, aqui nós tivemos a primeira dragagem, né? Aqui, e aí esse hélio não é mais suficiente para manter a estabilidade da estrela, ela começa a ter a região central se contraindo, a região exterior se expandindo, ela começa a subir o ramo assintótico das gigantes, tem a segunda dragagem, onde vai ser retirado o material do núcleo e lançado até a superfície, esse material vai ser trazido até a superfície, ele chega até ao topo aqui do ramo assintótico das gigantes, passando por muitos pulsos térmicos, a partir dos quais a estrela perde muita massa. Acontece, essa perda de massa vai aumentando, a estrela passa pelo caminho depois do ramo assintótico das gigantes, com o supervento formando a nebulosa planetária, jogando as camadas externas fora, exibindo o caroço de carbono e oxigênio, e nós temos então uma nebulosa planetária em torno da anã branca, e essa nebulosa planetária eventualmente vai acabar se dissipando pelo meio interestelar, e a anã branca vai acabar indo para a sua curva de resfriamento e resfriando. Gisele, esse sapato aqui é do papai, tá? Não. No caso de 5 massas solares, nós temos uma evolução um pouquinho diferente, né, justamente porque a região central desse tipo de estrela ela é convectiva e não radiativa. Então a estrela sai da sequência principal, tem todo aquele processo de queima do hidrogênio, o hidrogênio que vai se esgotando, mas não vai se esgotando em torno do caroço de hélio. Na verdade, por causa da convecção do núcleo, nós temos uma mistura muito efetiva do material naquela região. Então, o hidrogênio acaba quase que simultaneamente em todo o núcleo, o que provoca uma contração da região central, aquecimento, e aí sim nós criamos, aliás, a estrela cria uma concha de fusão de hidrogênio em torno desse núcleo de hélio.
E o processo vai sendo igual ao da estrela que nós comentamos anteriormente, subindo pelo ramo das gigantes vermelhas, tem a primeira dragagem, até que no topo do ramo das gigantes vermelhas começa a fusão do hélio. Só que não tem material degenerado para a gente remover, então não tem o flash do hélio, certo? E aí a estrela vem para o ramo horizontal, até que o hélio não é mais suficiente para sustentar a estrela, né? A energia liberada pela fusão do hélio não é suficiente mais para sustentar a estrela, e ela começa a subir o ramo assintótico das gigantes, passa pelas dragagens, no caso aqui ela tem mais de duas dragagens, passa também por todos aqueles pulsos térmicos, tal como a estrela tipo Sol passa, só que por muitos mais e também mais violentos, acaba passando pela região após o ramo assintótico das gigantes, formando a nebulosa planetária, expondo o caroço degenerado de carbono e oxigênio, e por fim terminando como uma anã branca na curva de resfriamento. Então, essa foi a nossa aula de evolução estelar para estrelas de baixa massa, massa menor que 8 massas solares, e nós retornaremos na próxima aula para discutir a evolução das estrelas de alta massa, ver como elas terminam e entender o que a evolução dessas estrelas implica na nossa existência. Então, bons estudos, façam a lista de exercícios que preparamos para vocês e qualquer dúvida estou à disposição.